Vamos então continuar esta segunda parte deste capítulo. Nós paramos aqui. Verificando-se pausa natural nas elucidações, nas explicações, ocorreram-me inúmeras e ininterruptas associações de ideias. Como interpretar todas as revelações de Calderaro? As células do acervo fisiológico não se revestiam de características próprias? Não eram personalidades infinitesimais, aglomeradas sob disciplina nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Seriam acaso duplicatas de células espirituais? Olha as perguntas do André. Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? E assim fora, não dever a memória do homem encarnado eximir-se, dispensar-se do transitório esquecimento do passado? O instrutor percebeu minhas perquisições, minhas perguntas, as minhas indagações inarticuladas. Ele estava só pensando, mas o Calderaro ouviu essas perguntas, porque prosseguiu sereno como a responder-me. Conheço-te as objeções, também as formulei noutro tempo, quando a novidade me feria a observação. Posso, contudo, dizer-te hoje que, se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. Como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Nós trabalhamos numa simbiose, Perispírito com matéria, espírito, perispírito, matéria, todos os nossos corpos trabalham junto, para movimentar, aprender, ter conhecimento através dessa vestimenta que é a matéria. No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. As células, de uma certa forma, são independentes, mas elas recebem o comando do nosso cérebro. Por isso nós somos capazes de nos curarmos. E por isso nós somos capazes de nos adoecermos a ponto de suicidarmos inconscientemente pela vontade. Porque o comando de todas as células, de todo o nosso corpo material, é feito através da nossa mente. Vou repetir. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. Modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares em todos os domínios da química orgânica propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitésimo se revele. O mundo microscópico, se revele. Em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não necessita recordar compulsoriamente que substâncias alimentícias lhe foi dada a elaborar na véspera. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, elevado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Olha o espetáculo que é a nossa mente. A nossa mente é um computador de última geração lá
né? Quando a gente tiver, sei lá, no ano 3000, porque para hoje ele é incompreensível de tão avançado. Vou repetir. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. Interrompeu seu assistente por alguns segundos, como a dar-me tempo para refletir. Em seguida continuou atencioso. Na verdade, não há nisso mistério algum. Voltemos aos antepassados, aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas, né? Nas águas mornas, por intermédio dos organismos celulares que se mantinham e se multiplicavam por cissiparidade. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso na medusa, no verme, no batráquio, né, os sapos, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Quantos séculos consumiu, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Então nós viemos da mônada, fomos desenvolvendo todos os sentidos que nós usamos hoje, foram desenvolvendo aos poucos. Aquela colocação, né? Dorme na pedra, sonha na planta, a planta já começa a ter sensibilidade, já começa a aprender a se alimentar, buscar o sol, a fotossíntese, né? Caminha no animal, já começa a ter as pequenas noções de procriação, família, núcleos, e pensa, escolhe, tem livre-arbítrio, é um semideus, co-criador nominal no homem. É assim a nossa caminhada evolutiva, e para isso todos os nossos órgãos foram se evoluindo desde o princípio vital, que começou na mônada, até quando nós atingirmos o arcanjo, do átomo ao arcanjo, né? Como nós vemos lá no livro dos Espíritos. Continuando. Impossível responder por enquanto, né? Quantos séculos consumiu revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Impossível responder por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar, através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Calderaro fixou em mim significativo olhar e perguntou: compreendestes suficientemente? Ante o assombro das ideias novas que me fustigavam, né, excitavam a imaginação, impedindo-me o minucioso exame do assunto, o esclarecido companheiro sorriu e continuou. Por mais esforços que envidemos, que dediquemos por simplificar a exposição desse delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença, sem demora, para a frente. Tudo está em evolução. O sistema solar, o nosso planeta, nós, seres
humanos, estamos todos caminhando, todos em evolução. O nosso corpo hoje é completamente diferente do Sapiens Sapiens. Como será completamente diferente daqui a 500 anos, quando este planeta estiver pleno na regeneração. Vai ser um corpo completamente diferente, porque teremos capacidades de desenvolvimento, capacidades de atuação sobre a matéria, sobre o fluido universal no qual nós estamos mergulhados, teremos uma capacidade de movimentá-lo, plasmá-lo, que hoje nós não temos. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, no lodaçal, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, o impulso lá no começo, a irritabilidade na planta. A planta já tem uma certa irritabilidade. Da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, já estamos no animal, do instinto para a razão, aí no hominal. Nessa penosa, nessa difícil romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. O cérebro é o órgão sagrado, é o nosso templo. É ali onde estão registradas as nossas lembranças, os nossos aprendizados, as nossas conquistas ou as nossas quedas. E nós vamos guardando essas lembranças conosco e as vamos utilizando conforme elas forem necessárias. As boas para continuarmos progredindo e as más, conforme nós pudermos, nós vamos lembrando para nos corrigirmos e para nos melhorarmos, para limparmos o terreno que sujamos. O orientador interrompeu-se, acariciou-me de leve, como companheiro experimentado no estudo, estimulando o aprendiz humilde e acrescentou. Em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo, surgindo da bestialidade primária. Desta condição participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados, por não havermos até o momento alijado, atirado fora, retirado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Tal circunstância nos compele a viver, nos obriga a viver após a morte física em formações afins, em sociedades realmente avançadas, mais semelhantes aos agrupamentos terrestres. Por que semelhantes aos agrupamentos terrestres? Porque afins atraem afins, energias atraem energias. Então, aqueles núcleos que nós construímos aqui na Terra, de afinidade, de interesses, de gostos, de conquistas, de ideias, de sentimentos, nós construímos no plano espiritual e seremos atraídos por eles como um imã. É isso que é umbral, como uma construção humana formada pela nossa mente, da mesma forma que construímos a nossa vida aqui, e que a hora que a gente desencarna,
nos atrai como um imã para os nossos afins. Né? Então, se nós fôssemos índios hoje, como tem alguns índios hoje que estão lá na Amazônia que ainda não tiveram contato com o ser humano, a hora que desencarna, ele vai para uma taba. Por quê? Porque a construção que ele fez aqui é para onde ele vai. E se ele não tem ainda uma ideia muito maior de sociedade, de construções, de desejos, de prospecções para o futuro, de conhecimentos para se moldar, ele vai ficar fechado dentro desse mundinho dele, ele vai para uma taba no plano espiritual, volta, reencarna e vai até que ele consegue se melhorar um pouco, aprimorar um pouco, ampliar um pouco esses horizontes. Foi assim que nós construímos o mundo espiritual. Vamos lembrar lá no nosso lar, o Lísias explicando para o André Luiz que foram os primeiros portugueses que começaram a construir as primeiras casas no plano espiritual, onde é hoje o nosso lar. Vamos lembrar que o nosso lar é um umbral melhorado, porque os espíritos que estão ali, naquele, vamos dizer, umbral 13, ele está numa camada superior, né, do umbral grosso, né, ele está acima, ele está numa camada melhorada, porque são espíritos já melhorados, com vontade de se aprimorar, vontade de se melhorar, que vão para lá, vão criando a psicosfera, cada vez melhorando mais, sendo auxiliados por espíritos elevados como do governador, que estão ali por amor, da veneranda, que está ali por amor, porque ela frequenta círculos muito mais elevados, e que vão de cima para baixo ajudando a aprimorar aqueles que estão ali. E aqueles que estão ali vão buscando os seus amados queridos e ajudando eles a crescerem. Vamos lembrar que foi a mãe de André Luiz que intercedeu por ele, para ele poder ficar no nosso lar, abaixo do lugar da onde ela está. Ela está em lugares muito mais elevados do que o nosso lar. E assim caminhamos. Aqueles que sabem mais do que nós nos puxam, nós puxamos aqueles que sabem menos, e assim numa corrente virtuosa, numa corrente de amor, nós vamos caminhando e nos elevando. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, burilando-nos, né? Quer dizer, aperfeiçoando, né? Burilar é quando você burila, o buril ele aperfeiçoa um metal, ele aperfeiçoa uma pedra, né? O atrito, nós nos atritamos uns com os outros para podermos nos melhorar. Então, oscilamos entre a liberação e a reencarnação, aperfeiçoando-nos, né? Burilando-nos, progredindo até conseguir pelo refinamento próprio, o acesso a expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender. Nos dois lados da existência em que nos movimentamos e dentro dos quais se encontram o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. O trabalho construtivo é a nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. Nós vamos trabalhar sempre para o aprimoramento, para o crescimento, para a melhora, encarnados ou desencarnados. A ociosidade é uma ilusão da preguiça, é uma mentalização inferior que nos é colocada pelos nossos irmãozinhos instigantes. Esqueçamos, e toda vez que a gente se sentir com preguiça, a gente para e pensa o quanto é nosso, o quanto está sendo colocado através da nossa invigilância por irmãozinhos menos instigantes. O descanso é necessário para aquele que estudou muito, que trabalhou muito, que realizou, que fez a sua parte. Nossa, de vez em quando vamos parar e escutar uma música.
Vamos parar, escutar uma palestra, vamos contemplar um pôr do sol, vamos caminhar na praia. Isso são orações que nós fazemos mentalmente, silenciosamente, agradecendo a Deus pela oportunidade de trabalhar. A ociosidade perniciosa, aquele que tem coisas para fazer e não faz, aquele que está perdendo tempo se alimentando de lixo, através de televisão, de internet, de um monte de porcaria que tem por aí. Nós somos responsáveis pelo alimento que damos ao nosso corpo físico e ao nosso corpo mental, o alimento que damos ao nosso espírito. Somos responsáveis por tudo que ingerimos, física e mentalmente, porque é disso que somos. É isso que nos construirá a força física para a matéria nos ajudar a caminhar e a força espiritual para que possamos evoluir. Então vamos analisar muito bem o que nós colocamos dentro de nós. A atividade na esfera que ora ocupamos é para quantos se conservam quites, quer dizer, sem débito com a lei maior, com a lei de Deus, mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de índole superior, de caráter superior. Aqui local que ele está se referindo, aqui esfera, aqui hora ocupamos. Nós? Não, ele, Calderaro e André Luiz, eu vou repetir. A atividade na esfera que ora ocupamos, na esfera espiritual, porque os dois estão desencarnados, é para quantos se conservam sem débito com a lei maior, com a lei de Deus, mais rica, plano espiritual é mais rico para quem tem menos débitos, mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita, o perispírito é matéria, mas é uma matéria sublimada, e quanto mais elevado for o plano que ele estiver, mais rarefeito e sublime é esse perispírito. Mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é rarefeita, e mais obediente às nossas solicitações de índole, de caráter superior. Atravessado, contudo, o rio do renascimento, reencarnando, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. O que é a recapitulação? Reviver coisas, reaprender, aprender de novo, recapitular um capítulo que nós vimos e não entendemos. É isso que a gente vem fazer aqui na Terra, recapitular, repetir de ano, aprender de novo. Somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Por lá, semearemos para colher aqui. Quer dizer, vamos lembrar que lá para o Calderaro é lá no plano, é aqui no plano de encarnados. Então, por lá, no plano de encarnados, porque ele está no mundo espiritual. Então, por lá, no plano dos reencarnados, semearemos para colher aqui, no plano espiritual, aprimorando, reajustando e embelezando, até atingir a messe perfeita, o estado perfeito, a forma, o ponto perfeito. O celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos aptos e vitoriosos para outras terras do céu, entre aspas, terras do céu, para outros planos da espiritualidade mais elevados. Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo de sofrimento áspero, redentor. Vamos entender isso? Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única, capaz de oferecer
o bendito ensejo, a bendita oportunidade de sofrimento áspero redentor. Na casa do Pai existem várias moradas, existem outros orbes, existem outros lugares por onde nós podemos passar para aprender. Não é só a terra. É isso que ele está colocando aqui. Em regiões sombrias fora dela, quais não podemos ignorar, há oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. Nós somos, nós somos modificados, nós nos aprimoramos através da reencarnação. Em regiões sombrias, fora dela, fora da Terra, quais não podemos ignorar, a oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes. Então, tanto pode ser em outros orbes, que ainda estão começando em provas e expiações, como pode ser até em orbes mais primitivos, como pode ser nas regiões do umbral grosso, nas regiões espirituais mais difíceis, aonde se aprende também. É um modo muito mais difícil de aprender, mais demorado, o tempo passa mais devagar. Em regiões sombrias, fora dela, fora da Terra, quais não podes ignorar a oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contrariaram perigosos débitos para com a lei de Deus, a lei divina. Então nós vamos ver aqui, ele está falando de evolução, de aprimoramento, em todos os ramos, em todas as posições. Verificou-se breve pausa que não interrompi, considerando a inconveniência de qualquer indagação de minha parte. Calderaro, todavia, continuou solícito. Perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito? Isto é natural, em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. É sobre a ideia, sobre a força anterior, sobre tudo que nós temos, que aprendemos nas vidas passadas, tudo aquilo que tem dentro de nós que veio antes dessa existência, tudo isso tem uma força muito grande sobre nós, o nosso aprendizado e a nossa mente. Eu vou repetir. Perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito, das existências passadas, das vidas passadas. Isso é natural, em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Se a gente se lembrasse de vidas passadas, a gente ia ter um sentimento de culpa, a gente ia ter um remorso, a gente ia ter tanto problema que nós montaríamos aqui na Terra um perispírito horrível, torto, danado, porque nós estaríamos montando, porque somos nós que através do comando mental montamos esse corpo, montamos o perispírito monta o corpo. Imagina se na hora de reencarnar a gente lembrasse tudo que fez, a gente olhasse para aquela nossa mãe e lembrasse que ela nos matou, que ela foi nosso maior inimigo ontem, ou então que nós fomos o maior inimigo dela, que nós a matamos, que nós a prejudicamos muito. Que corpo nós vamos montar ali naquele ventre com tanta mágoa ou com tanto remorso ou com tanto medo? A gente nem vem, a gente foge. Esse que é o problema. Por isso o esquecimento. O esquecimento é primordial, faz parte da misericórdia de Deus. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico através das idades. Se o corpo físico do homem, sapiens, evoluiu em todos os sentidos, até chegar ao que nós somos hoje,
Por que que ele evoluiu? Porque o corpo perispirítico evoluiu, se modificou e aí plasmou, construiu formas mais evoluídas. E por que que o perispírito evoluiu? Porque o espírito que comanda tudo também evoluiu. É uma cadeia. Eu vou repetir. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o progresso de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Então, ele, Calderaro, André Luiz, espírito ali no mundo espiritual, ainda não tem a lembrança dos caminhos que percorreram nas suas existências. É isso que ele está colocando. Perdão. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada, quando nossa alma estiver livre de todo e qualquer resquício de sombra. Então nós só poderemos ter lembrança de todo o passado, lembrança de todas as besteiras, todos os erros que nós já fizemos, quando a nossa alma, quando nós estivermos livres das sombras, livres das tendências, livres dos nossos pesos, porque aí nós vamos poder olhar para o nosso homem velho com muita gratidão, com muita compreensão, e entender que aqueles erros nos levaram a caminhar, a melhorar, a se modificar. Para isso a gente precisa de muita sabedoria, de muita compreensão, de muita tolerância, de muito amor. A hora que nós formos amor, nós vamos ver aqui no próximo capítulo o que é amor verdadeiro. A hora que nós realmente formos amor, nós teremos amor verdadeiro, incondicional, que nós vibrarmos nesse amor, nós teremos condições de podermos olhar para o nosso passado amorosamente. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos percorridos. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde a adquiriremos quando nossa alma estiver livre de todo e qualquer resquício de sombra. Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, é importante não nos esqueçamos de que os nervos, o córtex motor e os lóbulos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outro ao trabalho de enriquecimento e crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros, são aberturas dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extinguem no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Nós não poderíamos suportar a carga de podermos viver a dupla vida, a vida espiritual e a vida reencarnada. Por isso que quando a gente se desdobra, vai para o plano espiritual, a gente vai meio assim num estado sonambúlico, num estado de sono, num estado meio adormecido, e quando a gente volta, a gente tem reminiscências, algumas lembranças, mas a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, nosso espírito encarnado, que o Kardec chama de alma, grava
mantenha os ensinamentos, mantenha o aprendizado com ele. Nós não suportaríamos viver uma vida dupla, viver no mundo espiritual durante a noite, no desdobramento, e depois viver a vida encarnado aqui na Terra. A gente mal tem condições de viver uma vida, que é a de encarnado. A gente faz uma besteira atrás da outra. Imagina se a gente tivesse essa lembrança da vida espiritual que a gente tem contato no desdobramento do sono físico. Em razão disto, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora, né? Os órgãos do cérebro, o córtex, o lóbulo frontal, né? Desempenham função amortecedora, são quebra-luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolua. Além disso, nascimento e morte na esfera carnal para a generalidade das criaturas são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nas províncias, né, nos campos de existências que se seguem naturais ao campo da atividade física. O que ele está colocando? Além disso, nascimento e morte na esfera carnal para a generalidade das criaturas são choques biológicos imprescindíveis à renovação. Reencarnar, viver essa ilusão, passar por tudo isso, vencer nossas tendências, nos melhorar, é imprescindível. Voltamos para o plano espiritual, com aquilo que nós apreendemos, guardamos em nós do que melhoramos aqui, chegando lá nós nos aprimoramos, voltamos para cá, crescemos mais um pouco. É assim que nós vamos caminhando. Então, a partir daqui nós continuamos na terceira parte deste capítulo.